Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Luma Caruso. Estou aqui na rede Vivax de televisão para mais um Pod Vivax, sempre trazendo novidades, informações com conteúdo para que você consiga sim mudar a sua realidade, tenha um pouco mais de qualidade de vida. E hoje eu estou aqui com uma mega profissional, ela é empresária, fisioterapeuta, mãe. E a gente vai conhecer o trabalho dela, principalmente o que é osteopatia. Seja muito bem-vinda, Beth Gracindo, doutora Beth. Seja muito bem-vinda, é uma honra, viu? Você ter deixado aí um pedacinho da sua agenda para estar aqui compartilhando, né? Tanta sabedoria com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você novamente. Que Né? legal. E vir falar sobre o meu trabalho, que eu muito tanto bom. amo, é ótimo. E faz com maestria. Deixa eu te contar, deixa eu te perguntar, Beth, doutora Beth, o que é osteopatia? A osteopatia, ela é uma técnica, né, de tratamento, onde você utiliza terapias manuais para execução da técnica, tá? Dentro dessa técnica, você tem algumas avaliações que são próprias da osteopatia e que vai estar atuando em diversas alterações que o paciente possa apresentar durante uma consulta. Perfeito. Por exemplo, você trabalha com osteopatia há quanto tempo? Eu sou osteopata há 14 anos. 14 anos. Mas sou fisioterapeuta há 22 anos. 22 anos. E você se formou aonde, doutora? Eu fiz a faculdade de fisioterapia na Universidade de Mogi das Cruzes, né? E a osteopatia foi um curso que na minha época eram 6 anos, né? E pela Escola de Osteopatia de Madrid. Ah, tá. Porque é muito agora que o pessoal tá entendendo, conhecendo um pouco mais, né, sobre osteopatia, mas você já trabalha há muitos anos. Aí eu queria entender como funcionava isso. Então você trouxe para cá essa técnica lá da Espanha. Na verdade, essa técnica ela existe, acabou de fazer 150 anos, né? O criador foi um médico americano chamado Dr. Steele. Mas no Brasil ela está há cerca de 35 anos, então recente, vamos dizer assim, né? Sim. Essa escola é uma das escolas que trouxeram para o Brasil, né? Que é a de Madrid. É uma escola muito conceituada, onde tem um termo para você efetuar o curso. Você tem provas, né? Avaliações, estágio. Só para entrar no curso, ou seja, para fazer, não né? é aberto para todo mundo. Não, só no Brasil a osteopatia só pode ser feita por fisioterapeutas graduados, que já tiveram terminado a faculdade. Que legal. E isso é legal, principalmente para a gente entender a responsabilidade do profissional, né? Porque às vezes a pessoa faz um curso e fala, eu faço osteopatia, e não é bem assim. A gente precisa entender o negócio um pouco mais a fundo ali para poder realmente você sair e realmente trabalhar com uma forma responsável, né? E qual que é a diferença entre quiropraxia e osteopatia? Sim. É uma pergunta muito comum, né? Comum. Porque as pessoas acabam não entendendo muito, né, doutora? Os dois têm em comum o thrust, que é o famoso estalo, tá? As duas técnicas. Porém, a quiropraxia, ela visa um tratamento mais da articulação. Então, ela trabalha esse thrust, esse estalo. Então, existe uma região que está limitada em seu movimento, faz uma manobra articular e melhora, tá? Porém, há envolvimento de outras estruturas. E aí a osteopatia, ela faz um trabalho tanto articular, quanto muscular, neural, visceral e craniano. Então, é um trabalho mais completo em relação às alterações que o paciente possa apresentar. Mais completo e mais complexo, né? Sim. Porque se você for colocar todos esses tecidos e que você consiga, assim, melhorar e aliviar, vai melhorar em quê, doutora? O mais importante, né, dentro da osteopatia. O paciente, quando ele vem, a parte mais importante é a anamnese. Então, é a avaliação que você faz desse paciente.
Tá. É você entender, a visão da osteopatia é o ser como um todo. Sim. É você não olhar só aquele problema. Ok. Então, ele tem uma dor no ombro, por exemplo. Mas advém do que essa dor? É só articular? Será que é só articular? Ou ele tem um envolvimento, por exemplo, de uma víscera, como o fígado, que pode estar relacionado com essa dor no ombro? Ou ela pode estar com algum problema do ligamento, ou músculo, ou uma fraqueza. Tudo na anamnese você já vai entender e já vai fechar o diagnóstico. Sim, então nós vamos olhar para esse paciente, ouvir toda a queixa dele, que é o mais importante, entender o que está acontecendo naquele corpo, para saber aonde e como nós vamos atuar. Ó, então, para você que tá em casa, gente, a primeira dica aí, bem importante, que vale a pena a gente ressaltar aqui, quando a pessoa ou o profissional vai trabalhar com osteopatia, você já começa a entender o nível da anamnese que ele vai fazer com você. Sim. Né? Porque não é aquela coisa, você tá com dor ali no ombro, ele vai mexer ali no ombro e pronto, acabou. Porque às vezes não está ali o problema, não é isso, doutora? Sim, e dentro da osteopatia, você não tem um osteopata que trabalha só no joelho, só no pé, só na coluna, só no crânio. Ele tem uma visão global. Entendi. Por isso, muito importante a anamnese. E por isso que resolve também. Sim. Né? Porque aí você vai pegar como um todo e aquilo dali você vai conseguir, sim, diagnosticar e ter um diagnóstico certo, né? Que eu acho que isso é muito preciso. Que talvez seja a dificuldade maior de muitas profissionais por aí. Quais as patologias que a gente consegue trabalhar, doutora, com a osteopatia? Dentro do que a gente tem um leque aí de atendimento, onde você pode atender desde um recém-nascido. Ai, que bonitinho! Com cólica, refluxo, disquesia, dificuldade do sono, como um idoso, tá? Nossa. Que tenha, ou um adulto com uma hérnia de disco, disfunções, por exemplo, intestinais também, a mulher cólica, enxaquecas, atendo bastante paciente com enxaqueca. As hérnias discais são as mais comuns, né? Então, assim, a gente tem queixa de pacientes jovens, a paciente adulto, idoso. Então, que legal. Há várias áreas onde você pode atuar. E você já atendeu um bebezinho? Como que eu atendo muito, eu atendo o bebê semanalmente. Oh, meu Deus do céu, jura? Tem muitas mães que já trazem, tipo, já sai da maternidade e já traz... Recém-nascido mesmo. Recém-nascido. Você pode fazer... Os meus filhos, assim que vieram da maternidade, eu já apliquei as técnicas necessárias para que não houvesse cólica, disfunções de sono, refluxo, problemas intestinais, e graças a Deus não tiveram nenhum problema. Gente, que legal! É muito legal, e é muito bom saber disso, Sim. né? Porque às vezes a criança tá chorando, ela tem uma dor ali, você chora junto, mas não consegue resolver, né? Sim. E a osteopatia consegue atuar nisso também. Atua e de forma precisa, porque o que acontece? Você dá a medicação, no caso de cólica, o bebê toma aquele medicamento, daqui a pouco ele tá chorando de novo, porque você melhorou só aquele momento, né? Sim. O sintoma e não a causa da cólica. Exatamente. Então não atua de maneira eficaz, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas assim, precisa ter dor para passar para Não precisa. Não precisa ter dor, mas nós temos uma cultura de só procurar um profissional quando nós já estamos com um problema, e normalmente crônico, de muito tempo. Sim, né? É verdade. Mas atua de forma preventiva, e seria muito interessante as pessoas terem essa memória de, olha, eu não tenho nada, entre aspas, né? Porque normalmente sempre tem algo. Sim. Mas eu vou me tratar antes de ter algum problema. Nós não temos essa parte preventiva, só a curativa. E deveria, né? Com certeza, seria muito mais fácil tratar. Exatamente. Né? As pessoas que já têm contato com a osteopatia, por exemplo, eu tenho pacientes que antigamente, eu escorreguei e caí sentado, por exemplo. Aí só ia procurar um profissional depois que já passou no médico, depois que já fez tratamento com medicação. Hoje não. Os meus pacientes já pensam assim, olha, eu acabei de cair, vamos lá, vamos ver se teve alguma fratura, alguma intercorrência mais séria. Não teve? Vamos lá para uma consulta. Que Porque legal. aí você já trabalha para aquela
a alteração não se instalar, como a gente diz, e gerar um bloqueio. Perfeito. Ou alguma alteração que vai dar muito mais trabalho lá na frente. Perfeito. Né? E dói? A pessoa sente dor, por exemplo? Se ela vai fazer a consulta, ela vai passar pelos procedimentos, essas manobras doem ou não? O que acontece, né? Algumas pessoas, elas têm algumas crenças limitantes, né? Por exemplo, manipular cervical. Sim. Eu até brinco, eu falo que meus pacientes assistem muitos filmes de... que vai lá, vira a cabeça, a pessoa morre, sim, né? Sim, eu inclusive. Então, assim, às vezes a pessoa fica receosa a fazer aquele movimento, mas sempre eu explico muito bem, vou no limite do paciente, e se ele sente algum desconforto, a gente tenta melhorar, porque existem muitas técnicas para você fazer, não é quadrado, né? Não tem um protocolo ou algo que você fala, nós só vamos fazer isso. Não. Mas assim, também por conta de estar passando com um profissional gabaritado. Sim. Né? Se você, dependendo do profissional que você for passar, realmente, ele vai fazer só aquele protocolo. Sim. Né? Porque a gente conhece, né, profissionais e profissionais. Sim. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa vai fazer aquilo dali tanto para bebê quanto para um senhorzinho, né? Um pessoal mais de idade. Então, também tem que tomar esse cuidado também, né, doutora? Sim, esses dias eu atendi uma paciente que falou, olha, eu passei num profissional, ele falou que tem que doer para melhorar, né? Só que ela sai da sessão pior. Olha isso. Então eu falo, olha, tem alguma coisa errada, a gente tem que entender. Pode ter alguns pontos mais dolorosos, mas você vai sentir uma melhora assim que você finalizar a técnica. Então, se você não sente que tá bem, é porque tem alguma coisa errada. A dor é o alarme do corpo, né? Com certeza. Tá doendo, tem coisa errada. É a mesma coisa que acontece em academia. O pessoal fala assim, ai não, tem que doer para fazer efeito. Se doeu, gente, foi falta de alongamento. E pronto, acabou. Se faltou oxigênio, não adianta, vai doer, não tem como. Precisa alongar para levar o oxigênio para aquele tecido, né? Pra musculatura. E é mais ou menos o que acontece, não é, doutora? Porque a melhora é imediata. Em alguns casos, eu atendi uma paciente esses dias onde eu fiz um trabalho na cicatriz. Ela tem uma cicatriz cirúrgica muito grande e ela sente muitas dores por culpa de aderência cicatricial, né? Sim. Na hora que ela levantou, a filha falou, mãe, a sua cara já mudou. A pessoa sai mais relaxada, né? Então, assim, dar mobilidade para o tecido, você devolve vida para aquela região, oxigênio, né? Sim, exatamente. Sim. E é engraçado porque quando você faz, a pessoa já começa a sentir essa diferença e aos pouquinhos isso vai melhorando e cada vez mais... Sim. Tem uma quantidade de sessão? Como que é o tempo, as manobras? Como que funciona, doutor? Na verdade, é assim... Quanto mais crônico, quanto mais tempo aquela pessoa sente dor, o tratamento tende a ser um pouco mais longo. Porém, não tem regra. Tem paciente que você acha que vai ficar tratando lá 6 meses, que é um mínimo para dores crônicas, e às vezes em 3 meses ele já tem uma alta. Olha. Porque as sessões são assim, eu avalio aquele paciente, trato, na semana seguinte como você está. Conforme ele vai melhorando, nós vamos espaçando essas sessões, né? Entendi. Eu tenho pacientes que só vão 2 vezes ao ano. Entendi. Eles já vão lá e falam assim, eles falam, vem aqui para você dar uma geral, né? Dar uma olhada, né? Como é que tá? E você vê que a resposta do corpo é muito melhor, porque nós temos essa capacidade de autocura, porém não utilizamos. Né? Que é uma pena, né? Sim. É uma pena. Sim. Mesmo porque também se todo mundo utilizar, a gente vai começar a comprar bem menos remédio. Isso daí não é bom para muitos bolsos por aí, né, doutora? Exatamente. Essa cultura de só medicamento, só exame. Eu recebo muitos pacientes com exames que não determinam, não justifica aquela dor que o paciente está relatando. E no exame, ou às vezes o exame está normal, mas aquela pessoa tem uma dor insuportável. Exatamente. Então você tem que analisar caso a caso, utilizar os recursos de imagem, porque isso é importante, Sim. Né? Mas ele não é o fundamental para você determinar se aquele paciente tem ou não tem aquela dor, o que está acontecendo ou não. Por isso a anamnese é importante. A anamnese bem feita. Sim. Né? E assim, tem diferença, por exemplo, substitui a fisioterapia ou não? A osteopatia? Não, na verdade, a gente não substitui nenhum tratamento e nem modifica a medicação, tá? Ele é complementar aos tratamentos. Então, eu tenho muitos pacientes que realizam osteopatia comigo e faz a fisioterapia também na clínica. Isso, na verdade, enriquece o nosso resultado final. Entendi. Porque são técnicas diferentes com objetivos diferentes. Então, aquilo só vai
fortalecer a melhora daquele paciente. Nossa, que legal, que muito bom. E também não tem, por exemplo, como você falou, tem, por exemplo, 6 meses, ai, não, é um mês, tem que fazer 10 sessões, 5 sessões, depende de pessoa por pessoa, né? Sim, por exemplo, normalmente o recém-nascido, eu atendo para cólica uma sessão e eu não vejo mais o bebê, tá? Eu passo as orientações para as mães do que tem que ser feito durante um período e eu não vejo mais esse bebê, tá? Agora, refluxo, em alguns casos, eu vejo esse bebê 2, 3 vezes, são sessões muito menores. No mês? Não. 2 vezes? Uma vez no mês, depois no mês seguinte eu vejo mais uma. Então, assim, a gente tem um espaçamento maior das sessões. Olha! Né? Mas tem pacientes, porque tudo também vai depender se aquele paciente está acatando as suas orientações, Sim, né? era isso que eu ia te perguntar. Sim. Porque tem pacientes e tem pacientes, né, doutora? Sim, também, né? Sim. Tem alguns que mesmo você falando a importância, né? Aquele paciente que é mais preguiçoso. Ah, eu não vou fazer, eu prefiro vir aqui mais vezes. Então, eu esclareço muito isso. Há uma responsabilidade maior do paciente do que a minha. Sim. Né? O meu trabalho vai estar sendo feito. Exatamente. Mas vai depender de como esse paciente vai lidar no dia a dia dele, que é muito importante. Exatamente. Né? Às vezes até a questão da postura também, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma postura ali, a profissão que eu acho que é uma das posições mais ingratas é um dentista, Sim. né? Aquela posição que ele trabalha é uma posição muito complicada, né? Então, automaticamente ele pode até fazer, mas querendo ou não, ele trabalhando 8 horas por dia, no mínimo ele vai te visitar mais vezes por conta da postura, não é isso? Na verdade, o que nós fazemos nesses casos, né, onde o próprio trabalho não colabora muito, né? Sempre a orientação do que é fundamental, atividade física. Porque se você prepara esse organismo, você consegue fazer um trabalho com ele de muitas horas, né? Muitas vezes não é só o trabalho, é o dia a dia. É uma pessoa que é sedentária, que tem uma alimentação ruim, que dorme ruim, que respira mal, que se hidrata mal. Então, o corpo não tem como colaborar. Como vai ter uma autocura num corpo completamente desregulado? Inflamado, né? Sim. Porque é isso que eu ia te perguntar também, por exemplo, se o tecido, o músculo está inflamado, você consegue trabalhar também em cima do músculo inflamado? Conseguimos atuar de uma maneira, porque tem muitas técnicas que te favorecem a melhorar, como se fosse uma limpeza desse local, com as manobras. Então, por isso que tem que ser muito bem avaliado, porque em alguns casos está contraindicado a osteopatia ou qualquer terapia manual, né? Sim, porque se está inflamado, geralmente eles não indicam, né? Não. Por exemplo, febre é uma contraindicação. Você não vai atuar nesse paciente, porque o corpo dele está em outro processo. Sim, né? Exatamente. Mas, por exemplo, quando está inflamado, consegue trabalhar tranquilamente? Pode trabalhar tranquilamente. É só elencar a melhor técnica para aquele momento e isso vai fazer toda a diferença na recuperação dele. Nossa, que legal, é bom saber, Sim. né? Só que quando tá inflamado, sente um pouquinho mais de dor, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque muitas vezes a gente não vai atuar em cima, atua a distância que vai dar um reflexo sobre aquela área machucada. Né? Entendi. Então, o que é uma dúvida das pessoas? Eu preciso melhorar da dor para ir procurar você? Sim. Não. A gente atende paciente em quadro agudo. Nossa. Então, tá com dor. Acabei de virar para pegar uma coisa no carro e travei o pescoço. Eu vou colocar o colar cervical primeiro, tomar a medicação e depois ir. Não, você pode ir imediato. Vai fazer toda a diferença na sua recuperação. Olha. Acelera esse processo de recuperação. Gente, que legal, tá vendo? É engraçado, né? Porque, assim, se você realmente procurar esse processo preventivo, você tem muitas opções hoje em dia, né, doutora? Isso é muito gostoso. Qual foi o caso, assim, que você atendeu que mais chamou atenção? Ou de melhora, de cura, assim, que você... Porque a gente sabe, tem algumas coisas que a gente fala, assim, que a gente vai comprando a briga junto, né? Sim. E aí, quando a pessoa melhora, você fala, nossa, que bênção. Eu acho que todo mundo que foi pra saúde vai com esse intuito de ajudar, de cuidar, né? Então, meio que veste aquela camisa junto com aquela pessoa. E aí, a melhora dela é a sua melhora também, né? Teve um caso, assim, que você falou, poxa vida, esse caso aqui... Consegui, que legal. Na verdade, por trabalhar bastante com coluna, hérnias discais, né? Dores intensas, pacientes que estão travados, né? O que acontece? Hoje nós temos um mercado cirúrgico,
Então, tudo hoje é cirurgia, né? Nós temos metas em alguns locais de cirurgia, sim. né? Então, infelizmente é verdade. Nesses anos todos, sempre aparece um paciente com um histórico de cirurgia, né? Tá. E aí, quando esse paciente chega, a gente avalia realmente a necessidade de um procedimento cirúrgico. E quando a gente consegue tirar ele desse processo, isso é uma satisfação, assim, gigantesca. Sim, tanto para a gente quanto para o paciente, né? Porque em muitos casos a cirurgia não vai ajudar. Exatamente. Né? Então, essa é a nossa maior satisfação, é ver o paciente recuperado sem algo invasivo ou que traga outros riscos para ele. E assim, gente, explicando um pouquinho melhor o que ela colocou, porque o que acontece? Muita situação muscular, ela é causada, um desequilíbrio muscular, né? É causada por forma anatômica. Então, por exemplo, aquela pessoa, ela anda errado, ela pisa errado, né? Então, teoricamente, aquilo vai dar um desequilíbrio muscular e automaticamente, conforme ela vai andando, cada vez mais ela vai, esse desequilíbrio vai, automaticamente ele vai dar uma dificuldade, uma diferença lá na articulação. E aí, quando você vai operar a articulação, o que vai acontecer? Você vai resolver só aqui, ali na hora. Se você continuar pisando errado, andando errado, automaticamente o problema vai voltar. Não é isso, doutora? Sim. Por quê? Não foi tratado a causa. Né? Então, provavelmente, com certeza, a osteopatia, ela ajuda nesse equilíbrio muscular, não é isso, doutora? Sim. O que acontece, né? Por exemplo, você tá andando na rua, tem uma entorse no pé, tá? Você não vai ficar andando mancando. Então, o que o corpo faz? Uma adaptação. Um tempo depois, esse paciente pode sentir uma dor no joelho ou no quadril. O pé para de doer, diminuiu aquele inchaço, hematoma, começa a doer o pé. Ao joelho. E aí ele vai no médico, aí trata o joelho. Eu já vi paciente fazendo infiltração no joelho. Ah, sim. Né? É o que mais aí faz artroscopia. Não, vamos colocar ácido hialurônico, que é algo que está em alta também, né? Só que o problema está no pé. É isso então, mesmo. Enquanto você não corrige aquele desequilíbrio no pé, essa dor tende a piorar, assim como acometer, por exemplo, quadril, região lombar, isso que eu ia te falar. né? Exatamente, vai pra coluna e vai embora, né? Vai embora. Vai que vai, exatamente. Sim. E aí, se você não cura, se você não trata e você não vai lá no foco, não adianta fazer cirurgia, não adianta tomar remédio, não adianta. Por quê? Porque você não está na causa, né? Não é que a gente está contra a cirurgia, não é porque você não tenha que fazer, mas na verdade, começa a questionar se realmente aquele dali é a causa do problema, aquela articulação. Começa a entender que às vezes sim pode estar refletindo uma dor que você está tendo no quadril, mas na verdade foi uma passada errada, foi um tropeço que você teve. Sim. Não é isso, doutora? Sim, eu peço sempre, justamente por esse mercado que nós temos agora, que rende muito, né, a parte cirúrgica, para ver a real necessidade daquilo. Então, consultar várias opiniões, verificar se esse médico realmente dá confiança do paciente. Está realmente habilitado. Exatamente, né, se isso não virou um comércio. É realmente necessário uma cirurgia, né? Muitas vezes, em 5 minutos, o médico já define uma cirurgia. Será que há uma necessidade disso, né? Entender isso para ver se realmente o paciente, olha, é necessário. Alguns pacientes, mas é minoria. Exatamente. Eu falo para ele, o seu caso é cirúrgico, mas minoria. Sim, né? sim. E eu super entendo e eu concordo também. É a mesma coisa, às vezes acontece. A pessoa fala assim, eu preciso fazer a cirurgia, mas depois eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer o fortalecimento muscular, eu preciso fazer perder peso. Aí você me responde, o que resolveu? Foi a cirurgia ou foi o processo de fortalecimento que você precisou fazer depois, a reeducação alimentar? O que realmente resolveu? Não é isso? Né? E é interessante, porque às vezes a pessoa precisa passar por um processo cirúrgico para depois fazer o que tem que ser feito. Será que não dá para inverter? Sim. Né? Vamos fazer o tratamento, vamos anular todas as questões primeiro, né? Vamos fazer todo o trabalho preventivo, todo o trabalho que a gente possa fazer de equilíbrio muscular, para que depois sim a gente possa falar, não, realmente é necessário essa cirurgia, não é isso, doutora? Sim, exatamente. A gente tem que ter uma consciência de que o nosso corpo
ele te dá sinais de que tá faltando alguma coisa, que tem algo errado, né? Sim. Nós estamos numa vida muito sedentária. Exatamente. Né? Tudo. Cada vez mais, né? Cada vez pior, né? Tá aumentando, você fala disso com muito mais propriedade do que eu, o número de pessoas obesas e a questão não é estética. Exatamente. É uma sobrecarga articular. Sim. É um desafio para o corpo. Sim, né? A obesidade tem o CID, né? Que foi o que a gente estava conversando. Sim. E as pessoas às vezes romantizam muito. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Infelizmente a gente já está terminando. E assim, você pode me passar 5 dicas para que a pessoa tenha uma vida um pouco mais saudável? Sim. Eu sempre falo sobre 5 pilares. Então, o que a pessoa precisa ter para ela ter uma vida saudável? Perfeito. Né? Uma questão muito importante é o sono. Que muitas também não dão muito valor, né? Não. Então, nós precisamos de 7 a 8 horas de sono por noite. O nosso sono, ele tem que ser reparador. Sim. Quando você acorda, você tem que estar descansada. E é só por dormir? Não, porque nós temos muitas funções metabólicas feitas durante a noite. O nosso processo do nosso sistema autônomo, né, que nós temos o simpático e o parasimpático, ele se regula durante o sono. Exatamente. Né? Que é a importância para crescimento, para limpeza, para restauração do tecido e para recuperação de lesões. Então, se faz importantíssimo você dormir, ter uma boa noite de sono. Outra questão, alimentação. Sim. Precisamos de alimentação saudável, ter variedade, procurar um profissional, um nutricionista para te indicar. Tomar muito cuidado com o que a gente vê por aí, né? Ficar seguindo os influenciadores que não tem base nenhuma. Exato, né? Moda, né? Infelizmente a alimentação é muito moda. Sim. Moda, eu vou comer porque tal pessoa tá comendo e não é assim, né? Sim. Eu sempre falo assim, olha, descasca mais e desembrulhe menos. Sim. É sempre essa minha dica. Sim. Então, alimentação é importantíssima. Hidratação. Então, tomar água, né? Eu até brinco em algumas palestras. Eu não gosto de água, mas tem que tomar. Você precisa hidratar. Não é refrigerante, não é suco, não é chá, é água, tá? Então, você precisa de uma boa hidratação para que seu organismo funcione de uma maneira adequada. Perfeito. Tá? A atividade física tem que fazer. E a questão não é gostar ou não gostar, você precisa, Sim. né? Tem que fazer. Busque algo que te dê um pouco de prazer fazer. Não gosto de musculação. Vai dançar, vai fazer hidro. Não gosto de água, vai caminhar, mas fazer alguma atividade, né? E fundamental, respiração. Sim. Então, nós vimos aí nesse processo de Covid o quanto nossa respiração é importante. Sim. Então, respirar, a respiração normalmente curta, né, ruim, respirações profundas durante o dia. Então, esses 5 pilares faz uma diferença gigante para ter uma vida realmente saudável. Não, e assim, tudo de graça, né? Nada que você colocou aí precisa pagar, viu, gente? Tudo de graça, coisas simples que no final faz toda a diferença, não é isso, doutora? Sim. Completa diferença. Exatamente. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a sua missão aqui na Terra? Eu acredito que eu não estou à toa na fisioterapia, né? Eu falo missão. que é uma missão, porque você cuidar do outro, você tem que amar. Sim. Né? Se dedicar, estudar muito, né? Sim. E isso para mim é um grande prazer. Então, minha missão, eu acredito que é esse cuidado com o próximo. Cuidado com o próximo, muito lindo. Quais o contato, doutora? Como que a pessoa pode ter o seu contato, às vezes tiver alguma dúvida? Sim. Eu tenho uma clínica na minha cidade, Ribeirão Pires, se chama Clínica Elgra. Então, nós temos a rede social, né, o Instagram, @Clínica Elgra. Lá tem dicas, nós temos matérias, temos também alguns vídeos e várias orientações para poder ajudar as pessoas. Muito bom. Tá bom. Muito obrigado por ter aceito o convite. Amei o nosso bate-papo aqui. Eu acho que você lá em casa agora começou a entender exatamente o que é osteopatia, cuidado com o profissional, e que a partir do momento que você tomar todas essas regrinhas que ela colocou aí, colocar e atuar nessas regras, eu tenho certeza que você na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, vai conseguir sim encontrar um bom profissional e principalmente melhoras na sua dor. Bom, obrigada por tudo, portanto, que Deus te abençoe muito e volte mais vezes, que eu amei conversar com você. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui
e fica com Deus. Amém. E obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando também. Um beijo.